Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática, versão compacta. Aqui você vai conhecer também um pouco mais das histórias dos clássicos do futebol brasileiro e também internacional. Hoje é a vez de falar do Derby do Cerrado, um grande clássico do estado de Goiás. De um lado, o Vila Nova, time que surgiu em 1943, conhecido como Tigrão e também Colorado. Do outro lado, nós temos o Goiás, também conhecido como Verdão, fundado também em 1943. E neste ano de fundação, as duas equipes já se enfrentaram pela primeira vez no conhecido Estádio Olímpico Pedro Ludovico. E lá, vitória do Goiás. Tantos anos se passaram e neste ano na Série B, lá no primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram no Estádio Serra Dourada. A vitória foi do Vila Nova por 3-1. E as duas equipes ali vivendo situações bem distintas na tabela de classificação. Times de grande história. De um lado, um Goiás que tem 2 títulos brasileiros, mas pela Série B. Do outro, o Vila Nova que tem 2 títulos nacionais, mas pela Série C. São 28 títulos estaduais do lado do Verdão, 15 títulos estaduais do lado do Colorado. Como é que essas equipes vão se enfrentar nesse jogo do segundo turno? Fique ligado, Caio analisa. E comigo, como já é de praxe, Caio Couto. Felipe, tudo bem? Tudo bom. Meu amigo, falando aí desse clássico entre Vila Nova e Goiás, o mando é do Vila Nova, o retrospecto nos últimos 3 anos dá um leve favoritismo ao Goiás, podemos dizer assim, né? Em 13 jogos, 4 vitórias do time esmeraldino contra 3 do Vila Nova e 6 empates. Mas nós temos um convidado, né? Que eu acho que representa bem o estado de Goiás dentro do cenário nacional, Caio. Com certeza, Felipe. Falando de futebol, um expoente do futebol goiano. Vamos chamar nosso convidado? Claro, vamos lá. O Idemar. Jogo de uma rivalidade muito grande, de uma expectativa do torcedor. Tanto Goiás como Vila Nova vive um grande momento dentro do Campeonato Brasileiro e vai ser, sem dúvida nenhuma, um jogo que vai mexer muito com o torcedor. O Idemar, de seleção brasileira, de conquistas tão importantes na sua carreira, né? E que abre aí o nosso vídeo para a gente falar do Vila Nova e do Goiás. Primeiro Vila Nova, né, Caio? Como é que está a organização defensiva do time colorado? Vamos falar um pouquinho aqui do Tigrão, gente. Então, quando a posse de bola está no pé do adversário, o que a gente consegue observar na equipe do Vila Nova? São as famosas linhas de 4, então, bem didaticamente, aqui, ó, a primeira linha de 4 que eu estou passando a mão, a segunda linha de 4 e os 2 jogadores de frente. São linhas bem compactadas, mas são linhas baixas. Faz com que o Vila Nova seja uma equipe com as melhores defesas do campeonato, então uma equipe que se defende muito bem, mas por outro lado, é uma equipe que, né, que no primeiro momento está longe do gol adversário. E tem também o outro momento do Vila Nova na partida, no qual ele tem a posse de bola. E aí a gente observa 2 situações que a equipe do Vila Nova apresenta. Quando ela retém a bola, no primeiro momento a gente consegue claramente enxergar essa composição aqui. Então essas linhas de 4 se desmancham e a gente vê um clássico 4-3-3 com um jogador por trás dessa linha de atacantes aqui, contando com atacantes de velocidade pelos lados. Essa é uma característica da equipe do Vila Nova. Mas a gente também consegue observar uma variação quando tem a bola, que é quando um desses volantes aqui, ele entra no meio desses 2 zagueiros aqui, os 2 zagueiros fazem uma linha de 3, os laterais sobem, e a gente tem aqui, ó, praticamente esse 3-4-3 em losango, quando a bola está aqui atrás, para que o time faça a sua saída de jogo. Então é o que a gente, ao longo do Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu observar da equipe do Vila Nova. Um time que tem a experiência do Elias, também do Alain Mineiro, que marcou, viu, Caio, no primeiro turno, na vitória por 3-1, Alain Mineiro marcou 2 vezes, é um dos artilheiros da equipe. Vamos saber o que o Emerson Maria fala, o técnico do Vila Nova, do que representa esse derby do Cerrado para ele como treinador. Olá, pessoal da Análise Tática. Falar do clássico Vila e Goiás é muito fácil, né? Na minha opinião, é o maior clássico da região centro-oeste. É um campeonato particular dentro de outro campeonato que é a Série B. Representa muito para o torcedor vilanovense uma vitória perante o grande rival. E é a maior festa, né? A maior festa, o jogo dentro do Serra Dourada, que é o maior palco também do centro-oeste. E nós esperamos fazer um grande espetáculo para o público que comparecer. É uma pena que a torcida única, na minha opinião também, esse jogo deveria ser aberto para as 2 torcidas.
E no sábado a expectativa é de um jogo de emoções fortes e tomara que no final dos 90 minutos a torcida do Vila Nova saia comemorando a vitória, que vai ser muito importante para a gente na sequência da competição. Esse é o Emerson Maria, há pouco mais de um ano sob o comando do Vila Nova, e pega esse Goiás que tem um Ney Franco que chega depois do clássico do primeiro turno. E como é que o Ney Franco deve preparar esse time para o clássico, Caio Couto? Organização defensiva, por exemplo. Vamos falar para você, torcedor, da organização defensiva do Verdão. Uma proposta um pouquinho diferente da equipe do Vila Nova. A gente já vê aquela mesma primeira linha de 4, a gente enxerga aqui, só que diferentemente do Vila, a gente vê um jogador fixo à frente dessa linha de 4, uma outra linha de 4 mais adiantado e um jogador bem lá à frente. É o que a gente chama de 4-1-4-1. Então é dessa forma que sem a bola se posiciona o Goiás. E vocês conseguem observar que já são linhas mais altas, em que ele dá menos liberdade para a saída de bola adversário. E normalmente quando essa bola cai nos lados do campo, ou seja, no pé do lateral adversário, aí o Goiás procura sim fazer uma blitz para tentar tomar essa bola ainda no campo de ataque. Mas se isso não acontecer e essa bola chegar lá no zagueiro do Goiás ou no goleiro, vem um momento de organização ofensiva do Goiás. E aí a gente já consegue ver uma transformação que num primeiro momento é muito parecida com a do Vila. Esse jogador continua lá alto, enfiado no meio dos zagueiros, ele dá profundidade com esses dois jogadores aqui, um desses jogadores aqui volta fazendo como se fossem dois volantes e um outro jogador centraliza como se fosse um meia por trás desses três atacantes. Com característica também de ter jogador de velocidade pelo lado, e jogador de área é uma característica da equipe do Goiás. E importante, na organização do Goiás, os laterais, eles se fazem preponderantes, são jogadores que procuram subir ao ataque o tempo inteiro na questão ofensiva, e esses jogadores abertos, conforme o lado da bola, eles procuram vir jogar até como meias mesmo, por dentro, para tentar fazer uma superioridade numérica no meio de campo e jogar entre as linhas do Vila Nova. Num Goiás que tem um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B, o Lucão, tem a experiência do Renato Cajá no meio de campo e a velocidade do Michael. Como é que será que o Ney Franco pensa esse clássico entre, de um lado, o Verdão e do outro lado, o Colorado? Vamos acompanhar. Bom, eu acho que um clássico é sempre um jogo diferente, Embora você esteja numa competição de pontos corridos, é um jogo que você tem que pensar da competição, e tratar esse jogo com muito cuidado, porque após o clássico, o caminho da vitória, quem ganha o caminho é um caminho mais tranquilo, Então eu acho que esse jogo com o Vila vai ser mais um jogo difícil dentro do campeonato. O Vila, assim como a nossa equipe, tem todas as condições de subir para a Série A, então acho que vai ser um grande jogo de futebol. Esse é o técnico Ney Franco, Caio Couto. Eu já vejo que na nossa prancheta aí já os dois times estão espelhados, ou um de frente para o outro. Como é que Vila Nova e Goiás aí vão acabar achando um espaço na defesa adversária, Caio? Vamos tentar mostrar um pouquinho do que poderá ser esse confronto. De baixo para cima aqui, de azul, está a equipe do Goiás representada no seu momento de organização ofensiva. Lembrem, a linha de 4, os 3 jogadores no meio e os 3 jogadores de ataque. E do outro lado, de cima para baixo, está aqui, uma linha de 4 do Vila Nova, a segunda linha de 4 e mais esses 2 jogadores à frente, mas vejam bem, uma linha baixa. Então, pelo lado do Goiás, o que ele vai buscar? Ele vai buscar com que esses jogadores aqui consigam, no apoio ao ataque, fazer tabelas ou até mesmo triangulações, seja com o meia, seja com o jogador de ataque, o seu extrema. E esses jogadores extremos, lembra que a gente falou, eles vão tentar em algum momento também ir pro meio, se posicionar entre linhas por dentro para poder dar mais opções de passe. Do lado do Vila, objetivo grande, brecar essa saída de bola dos laterais, os volantes, dando liberdade somente para os zagueiros. E ter essa superioridade numérica no meio de campo, ou seja, um jogador aqui para 2. Superioridade essa que o Goiás vai tentar minimizar no momento em que esses jogadores aqui vêm jogar por dentro. Então é o que a gente vai ver de uma maneira geral quando a bola estiver no pé do Goiás. E agora eu vou inverter. No pé do Vila Nova, como é que isso vai aí, ser? é bola no pé do Vila. Então a gente vai colocar o Goiás, vamos botar o Vila aqui primeiro, Fez os 3 atacantes, os 2 jogadores de meio e o terceiro centralizado lá. E o Goiás, como é que ele faz? Ele acerta essa marcação aqui, a linha de 4, a segunda linha de 4 e o jogador lá à frente, lá.
Então você vê que são propostas parecidas, em que procura-se tirar totalmente a liberdade dos laterais e desses jogadores de meio campo aqui. Você vê uma marcação espelhada lá atrás, um jogador pegando para o outro zagueiro sobrar. A diferença do Goiás para o Vila, que o Goiás, né, já tem um jogador aqui entre os zagueiros, ou seja, ele sobe suas linhas e procura dificultar um pouco mais essa saída de bola. E o Vila, por sua vez, né, terá menos, o Goiás faz isso, mas terá menos um jogador nesse setor. Então esses jogadores aqui, ó, serão importantes, né, nesse setor de campo. Para quê? Para conseguir receber uma bola e consiga sair jogando, buscar uma tabela para uma finalização. Vai ser um grande duelo, não tenho dúvida nenhuma, nesse próximo sábado. O Vila Nova, que tem uma das melhores defesas da competição, diante de um Goiás, que tem um dos melhores ataques. Dois times que sonham com um acesso para a primeira divisão em 2019. Caio Couto, mais uma vez, meu amigo, parabéns, hein? Uma aula tática e a gente espera que você, torcedor aí do Cerrado do país, né? Torcedor esmeraldino, torcedor colorado, torcedor do futebol brasileiro, que você goste do Análise Tática Clássicos. Siga nos inscrevendo, siga dando seus likes, para que a gente sempre possa trazer um conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço. Abraço.